Olha, essa reportagem é um grande alerta. A nossa produção conversou com o advogado da farmacêutica Daniela Stuart. Ele afirma que a cliente ministra um curso conceitual chamado de curso livre, o que, segundo ele, é permitido pela lei. Ele ressalta ainda que uma resolução do Conselho Federal de Farmácia permite que as técnicas de peelings químicos e mecânicos sejam realizadas por profissionais da área. E agora sim, notícias internacionais. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou um plano de cessar-fogo em Gaza. Agora a expectativa é se Israel e o grupo terrorista Hamas vão chegar a um acordo. Representantes do grupo terrorista concordaram com o plano. A embaixadora de Israel nas Nações Unidas não comentou a proposta de cessar-fogo, mas disse que Israel vai continuar com as operações militares em Gaza até todos os reféns serem libertados e a estrutura do Hamas ser desmantelada. O plano foi aprovado com 14 votos a favor e uma abstenção da Rússia. O texto foi elaborado pelos Estados Unidos e prevê 3 fases. A primeira é um cessar-fogo absoluto de 6 semanas. A segunda fase é a retirada das forças de Israel de áreas densamente povoadas da faixa de Gaza. Já a terceira é a libertação dos reféns em troca dos prisioneiros palestinos. Segundo Israel, 116 pessoas ainda estão nas mãos do Hamas. E quem chega para analisar esse e outros assuntos internacionais é o Rodrigo Reis, que é internacionalista e também fundador do Instituto Global Atitude. Rodrigo, boa tarde, seja sempre bem-vindo ao Conexão. A gente já viu várias iniciativas, numa tentativa de negociação, inclusive a própria ONU já se manifestou favorável a cessar fogo anteriormente. Demorou, inclusive, para sair esse posicionamento, mas saiu e agora um novo. Dessa vez, você acha que mudou o cenário? Há uma chance maior de um acordo? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho que a situação agora com o Conselho de Segurança da ONU é bastante delicada, né? Como você própria mencionou, foram uma série de tentativas frustradas, né? O Conselho tem essa característica de países que são membros permanentes poderem exercer o seu poder de veto, né? O que significa na prática que as resoluções elas passam, né, ou não passam quando elas recebem aí o veto. Nesse sentido. Então, isso já se prolonga há muito tempo. Finalmente, há um consenso, né, como próprio mencionado, 14 votos a favor, 0 contras e uma abstenção da Rússia, o que define pela primeira vez um cessar-fogo para a região, né, para essa guerra que se prolonga há muito tempo. O presidente israelense, né, nesse momento, ele se encontra bastante desidratado politicamente. A gente teve, né, uma queda, uma baixa, vamos colocar assim, com a saída, né, do ministro que formava o gabinete de guerra, a coalizão existente que sustentava o direcionamento para essa guerra em Israel nesse momento. Então, Benjamin Netanyahu se encontra bastante fragilizado nesse momento. Né? E o cessar-fogo ele é muito amplo na realidade, né? Ele tem um ponto aqui que eu acho que é importante, né? Que esse texto proposto pelos Estados Unidos não implica efetivamente que uma trégua seja cumprida por Israel e Hamas. Então na realidade uma vitória mais parcial, eu colocaria. Exatamente, até porque a ONU tem sido muito questionada até que ponto as resoluções, enfim, aprovadas ali, mesmo no Conselho de Segurança, tem uma aplicação prática num contexto como esse, entre o Hamas e Israel, né? Exatamente. A ONU, acho que é importante a gente lembrar que a ONU é composta por países membros, né? Então, a ONU não é uma entidade que vai efetivamente resolver todos os problemas ou encontrar consenso com facilidade, né? Acho que a dinâmica que existe nas Nações Unidas, o Conselho de Segurança, né? A estrutura que existe dentro do Conselho de Segurança, que é amplamente criticada, né? Esse mecanismo de representação dos países, o poder de veto, é muito criticada. Então, acho que é importante lembrar sempre que os interesses da ONU são os interesses de seus países membros. E se não existe consenso entre os países, não existirá consenso dentro da ONU. Né? Então, acho que isso explica muito essa dificuldade de encontrar uma solução conjunta,
né? Principalmente por os países membros, os países que têm poder de voto e veto, nesse caso, não estarem em um consenso absoluto de como proceder. Então, é realmente algo muito triste, né? Mas que reflete, no fim das contas, a maneira que o poder, né, é compartilhado dentro do Conselho de Segurança. Até porque os países têm interesses diferentes, né? E que vão mudando conforme a história, conforme o contexto.